Bem-vindos ao The Daily Code. O tema de hoje é produtividade. O que me inspirou a fazer esse vídeo foi uma conversa que tive com meu manager algumas semanas atrás, quando nós estávamos no escritório. Eu estava concentrado trabalhando e meu manager comentou que sempre teve curiosidade sobre o meu método de organização e sobre as notas que eu tomava durante o dia. Meu manager entrou para a empresa depois da pandemia e desde então a maior parte da minha equipe trabalha de casa. É interessante porque esse tipo de interação espontânea é mais comum quando as pessoas trabalham próximas umas das outras. Ao mesmo tempo, dirigir todo dia para o escritório é uma perda de tempo enorme. Um modo híbrido de trabalho parece ser o ideal. De qualquer forma, nós passamos os próximos 30 minutos conversando sobre produtividade, organização, Emacs, Org Mode e assuntos correlatos. Eu lembrei dessa conversa quando estava a caminho do trabalho e achei que seria um tema interessante para o vídeo de hoje. Eu comecei a trabalhar com computadores de forma informal cedo na vida. Eu tinha por volta de 15 anos quando comecei a trabalhar como freelancer. Com o passar do tempo, o número de clientes foi aumentando, assim como a complexidade dos projetos. Ao longo desse crescimento, eu comecei a sentir um certo grau de ansiedade e estresse com o trabalho. Não me entenda mal, eu gostava de trabalhar e, acima de tudo, achava divertido escrever código. Em contrapartida, eu achava a escola insuportável. Bem, todo mundo desenvolve algum método de organização e planejamento. Mesmo que de forma inconsciente, comigo não foi diferente. Eu comecei a organizar os projetos em planilhas e a descrever o trabalho que deveria ser feito, enumerando a prioridade de cada tarefa. O modo de me organizar se desenvolveu de forma orgânica na tentativa e erro. Os anos foram se passando e eu fui aprimorando o processo de me organizar e planejar nos projetos. Eu comecei a usar Emacs utilizando o modo de outline para fazer anotações. Isso fez com que eu tivesse fácil acesso à informação. Nessa época eu escrevia a maior parte do código utilizando Emacs e todas as minhas anotações e projetos estavam disponíveis, bastando apenas pressionar poucos shortcuts. Apesar disso, o meu progresso na área de me organizar e gerenciar os projetos foi linear. O estresse e a ansiedade continuavam uma constante. Mas algum tempo se passou e no começo dos anos 2000 eu comprei uma cópia de Get Things Done, do David Allen. Eu decidi nessa época tratar a produtividade e organização formalmente e comecei a ler livros e artigos sobre produtividade e gerenciamento de projetos. Get Things Done foi o livro que mais me marcou na época. A ideia do livro era promissora, a arte de se organizar e ser produtivo sem estresse. Mais do que a promessa de aumentar a minha produtividade, eu estava interessado em como diminuir a ansiedade e o estresse na vida profissional. Verdade seja dita, as 200 páginas do livro poderiam ter sido escritas em 20 páginas. Ainda assim, o conteúdo diluído do livro me deu a oportunidade para refletir na minha experiência de trabalho e como aplicar as lições do livro no dia a dia. O livro propõe um workflow de 5 passos: Collect, Process, Execute, Review. A ideia é simples: coletar as informações, processar as informações e decidir o que tem que ser feito, executar e finalmente fazer o review dos resultados periodicamente. Eu fui adaptando esse workflow no meu dia a dia, utilizando as ferramentas que são comuns para desenvolvedores de software. Apesar de ter a intuição sobre a importância da forma escrita, o livro me apresentou de forma clara por que é importante planejar e se organizar por escrito. Quando colocamos no papel as tarefas e projetos que queremos executar, nossa mente fica livre para focar na tarefa que estamos realizando no momento. Não divagamos sobre o futuro, ou pior, não transferimos periodicamente nossa atenção entre a tarefa que estamos executando e tarefas que não devemos nos esquecer, mas que apenas estão registradas na nossa memória. Cabe aqui fazer a menção ao livro Deep Work, do Cal Newport, que foi lançado em 2016. O livro é um resumo de técnicas para calar o estímulo constante que recebemos e a importância de estar focado e presente nas tarefas que executamos. Bem, outro benefício que recebemos ao utilizar a forma escrita é a precisão que a forma escrita requer. Descrever um problema por escrito nos força a pensar com maior profundidade sobre o problema. Nós somos mestres em nos iludir. É fácil entendermos um problema e sua solução, enquanto o problema e a solução vivem apenas na nossa cabeça. Além disso, à medida que descrevemos uma tarefa por escrito, nós começamos a quebrar o problema em problemas menores. Isso nos ajuda a identificar quais são as tarefas que podemos executar e em qual ordem as tarefas devem ou podem ser executadas. A prática de colocar a informação por escrito parece ter um efeito psicológico que nos ajuda
a não procrastinar, ou pelo menos a procrastinar menos. É mais fácil agir quando temos uma tarefa que é bem definida e que sabemos como começar a executar. O modo visual de outline também nos dá um feedback positivo. Nós marcamos as tarefas que terminamos, o que nos dá um feedback de progresso, ao mesmo tempo que sabemos qual é a próxima tarefa a ser executada. Esses livros de autoajuda têm uma analogia interessante. A ideia é deixar o carro na descida. Aí é só sair de segunda ladeira abaixo. Bem, os carros hoje em dia têm marcha automática, então essa analogia está obsoleta. De qualquer forma, fica mais fácil evitar a procrastinação se sabemos qual é a próxima tarefa a ser executada. É claro, a tarefa tem que ser pequena e com o menor possível número de entraves para começarmos a executar. Escrever as tarefas por escrito, se organizar e planejar são ideias excelentes. Entretanto, poder ajustar a minha agenda à medida que o mundo real batia na minha porta foi o maior benefício das técnicas que o livro que aprendi em Get Things Done. Olhando para trás, minha maior fonte de estresse nos projetos não era o planejamento ou o número de tarefas. A fonte do problema ocorria devido aos imprevistos do dia a dia. O cliente mudava de ideia na última hora e pedia algo diferente do planejado, ou os servidores em uma região estavam com problemas e eu tinha que trabalhar 1 ou 2 dias em modo de firefighting, enquanto as outras tarefas estavam me esperando e todo o planejamento estava agora defasado. Enfim, imprevistos acontecem e fazem parte da vida. A questão era como lidar com mudanças. A diferença foi nítida à medida que fui desenvolvendo meu workflow baseado nas lições do livro. Em pouco tempo o estresse foi embora, as tarefas descritas em um formato de outline me davam uma visão dos projetos em apenas uma tela, ao mesmo tempo em que tinha acesso a detalhes cada vez menores de um projeto bastante expandir cada item. Se o cliente mudasse de ideia, às vezes pelo telefone, com algumas poucas teclas eu conseguia enxergar o que estava planejado e explicar para o cliente o que deveria ser cortado, qual timeline deveria ser mudado, e etc. O fácil acesso à informação começou a me dar maior controle sobre a minha agenda. Uma mudança ou imprevisto que antes era uma fonte de estresse agora virava uma decisão compartilhada com meus clientes. A parte final do workflow proposto por Get Things Done é o review da semana. É o momento em que você olha para trás e analisa como foi sua semana. Eu então comecei a olhar a cada semana o que eu planejei executar, o que foi concluído, o que não foi concluído e o mais interessante, onde o planejamento falhou. Essa prática de fazer um review semanal me mostrou em pouco tempo o quanto eu conseguia entregar em uma semana, o quanto de imprevisto eu poderia esperar em média, e ainda mais interessante, quais eram os bottlenecks e onde eu poderia me aperfeiçoar. Quais tarefas eu deveria automatizar e o que trariam o maior retorno de investimento. À medida que as semanas ficaram sob controle, eu comecei a me planejar em um timeline cada vez mais longo. Projetos pessoais que eu gostaria de terminar em um mês ou em um ano, por exemplo. Hoje em dia, todos os meus arquivos org-mode estão no GitHub. São quase 15 anos de arquivo texto. Eu acho que o melhor formato para desenvolvedores são arquivos em formato texto. É um formato universal. Você pode abrir o arquivo em qualquer sistema operacional e a maioria dos programas lidam com o texto sem problemas, do terminal ao browser. Quem sabe eu não faço um vídeo tutorial sobre org-mode e Macs no futuro. Bem, Get Things Done foi um livro que me marcou, a informação contida do livro não é nova e as pessoas aprendem as mesmas lições através de diferentes fontes. Pessoalmente, o livro marcou uma mudança de perspectiva na minha vida profissional. Recentemente, um colega de trabalho mencionou o quão fácil era trabalhar comigo quando as coisas estão dando errado. Não importa se o mundo está pegando fogo, se os servidores estão fora do ar, se o bug está difícil de arrumar, eu sempre consigo manter a calma. Em grande parte, as técnicas para se organizar e planejar me ajudam a ter a energia para manter a calma e a clareza de raciocínio necessárias para lidar com problemas na vida profissional. Bem, o vídeo já está ficando muito longo e o nosso papo informal vai ficar por aqui. Na semana que vem eu volto a lançar vídeos mais técnicos. Até a próxima!